Boa noite, já vou iniciar, estou um pouco atrasado também. Boa noite, transmutados! Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou olhando, hoje é dia 8, para me anotar aqui no meu caderno. Então hoje, abemos live, 8/5. Muito bem, como é que vocês estão? Tirei umas férias, né? Umas férias bem longuinhas até, né? Não foi por falta de conteúdo, mas realmente eu estava estudando outras coisas, né? E me aprofundando, na verdade, né? No estudo. E algo que fez total sentido para mim. E por isso que eu estou trazendo um pouquinho hoje na live aqui, né? Boa noite, Nathalie, boa noite, Alessandra, boa noite, Ana Luísa, boa noite, Dimensionais, sejam todos muito bem-vindos, boa noite, diferentes, boa noite, transmutados. Hoje vou usar todos os termos aqui para atingir todas as camadas, né? Me diz aí, meu som tá bom? Tá todo mundo me ouvindo? Tá tudo 100%? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ajustar aqui. Eu acho que tá bom. Se alguém estiver me ouvindo, boa noite, o som está ok. Tá excelente o som, muito bom. Bom, como eu ia falando, né? E essa live ela vai ficar gravada também no Instagram. E depois eu baixo a live, como sempre, e levo ela lá para o canal no YouTube, Marco Pavão no canal YouTube lá, que eu deixo lá para as pessoas irem lá reassistirem, enfim, ou pegarem alguma coisa lá e pesquisar a fundo, se é ou se não é, enfim, né? Toda essa coisa toda, né? Então sou grato desde já, né, pelo apoio de todos aí que pesquisam, que trazem conteúdo, que discutem os conteúdos também. Isso é muito importante, porque isso também é um desafio, né? Você buscar um conteúdo, você trazer o conteúdo e muitas vezes não ter aprofundado naquele conteúdo, mas vem alguém e te traz ali uma nova informação e isso faz total diferença e isso é muito bom, né? Você pegar alguma coisa e se aprofundar no conteúdo. Aliás, não sabemos tudo, né? Então temos que trazer aquilo que sabemos e trocar informação. Por isso que eu sempre digo assim, vamos fazer uma troca de informações, troca de conhecimento, e isso é muito importante para nós e para o mundo todo, né? Para não ficar somente no achismo. Então, o assunto de hoje, ele é um assunto ligado ao novo projeto que eu desenvolvi, tá? Então, já vinha trabalhando bastante tempo em algo assim, mas quando você está aberto, quando você está pronto, o conhecimento vem e você precisa pôr em prática, principalmente com você, trabalhando em você, e isso fez total sentido para mim e graças, né, como é que eu vou dizer assim, graças a essa memória cósmica que a gente tem, eu consegui lembrar de algumas coisas de muito tempo e trazer essas coisas como ferramenta, né? Pesquisando, buscando, aplicando, trazendo essas coisas como ferramentas. Então, já tem algumas pessoas que já passaram por algum processo dessas ferramentas aí, tenho bons feedbacks, temos ainda que estão passando pelo processo, né? Então, sou muito grato a todos aí que confiaram, aqueles que estão chegando também, e acredito que vai fazer muita diferença sim, tá? Vai fazer muita diferença, e eu já estou uma pessoa totalmente diferente depois que eu comecei a aplicar essa ferramenta, e posso dizer para vocês assim, que como é bom você se sentir, não digo único, mas você se sentir por completo, ou basicamente por completo, porque ainda falta muita coisa para encaixar, para alinhar, né? Então é uma busca constante.
Então, como é bom você se sentir dessa forma. É impressionante. Você entrar na linha do tempo, enxergar quem é você, trazer essa informação para o presente, aquela informação que está fazendo total sentido com a vida que você está levando, com a vida que você está conduzindo, né? Porque você está conduzindo aos trancos e barrancos, né? Como uma bússola sem agulha, praticamente, né? Quando você não sabe quem você é uma bússola sem agulha. Onde a agulha aponta, você tem um norte, tem um sul, enfim, né? E quando você não tem esse conhecimento sobre você, você acaba sendo uma bússola sem agulha. Para qualquer lado serve, qualquer lado que eu for, vai servir. Aí você vai para um lado, né, tropeça, vai para o outro, tropeça, às vezes está chegando a um determinado degrau e ali tem um termostato e você bate naquele termostato e volta de novo, né? Eu acho que o que eu estou falando aqui, muita gente já passou por isso, ou basicamente todo mundo já passou por isso, inclusive eu também, né? Então, isso é muito legal de entender todo o processo de você buscar algumas coisas no teu passado, para que você consiga compreender o teu presente e criar um futuro para você diferente daquilo que você acha que está criando, certo? Então hoje eu vou humilhar o The Offer, The King, The King, The Power, né? Não, tô brincando. Mas é uma piada boa. Hoje eu vou recitar um mantra aqui, que é para ele ressoa em várias frequências, níveis de frequência, são línguas, ou seja, idiomas muito antigos, né? E esse idioma ele vibra em certa frequência e que é para atingir a minha linhagem que eu tenho compromisso. Então, é um estudo que eu fiz muito aprofundado sobre isso, sobre a ressonância, sobre a frequência. Vocês sabem que eu venho há muito tempo trabalhando, estudando sobre isso também, e aí até que eu entrei na parte dos idiomas, né? Uma coisa muito interessante sobre os idiomas é que uma parte que me levou a pesquisar sobre os idiomas foi uma parte que o Felipe Castelo Branco comentou sobre o Idibel, que o Idibel estava falando com uma coreana e naquele instante o Idibel começou o Bilu, para quem conhece como Bilu, o Idibel, como eu estou agora nessa frequência dos El, né, então posso chamá-lo de Idibel, ele conversou com essa coreana numa língua arcaica, né, como é que é o nome da língua que ele falou? Agora eu não me recordo aqui. Sei que ele falou numa língua arcaica, coreano arcaico, uma coisa assim. Ou proto-coreano, uma coisa assim. Então, ele falou no idioma que a coreana não conseguiu entender. Assim é o relato do Felipe Castelo Branco. Você pode assistir a live, tá lá. A partir disso, algo ressoou em mim, no meu inconsciente, e eu fui estudar sobre isso. Porque ele falou numa linguagem diferente, e ele mesmo falou que aquela linguagem despertava nela as memórias ancestrais dela. Só que daí eu disse, não, mas não é só isso. O que tem a ver por trás disso? Tem a ver por trás disso que, por exemplo, quando você, lá no teu passado, nas existências anteriores, lá nos teus ancestrais, você falou muita coisa, você bloqueou muita coisa de lá que reverbera agora no teu presente. Então, se você não encontrar a fonética correta, ou a ressonância, ou a frequência, enfim, correta, para fazer talvez uma dissolução, você não vai conseguir, porque aquilo que dizem pra gente, você tem que dizer que é forte, você tem que repetir várias vezes isso e aquilo, só que você está repetindo em português uma coisa que você colocou lá, que era uma língua, um idioma totalmente diferente daquilo que você está falando. Como é que vai ressoar a mesma frequência para atingir esse nível?
Então, através dessa fala, desse relato que o Felipe Castelo Branco trouxe, eu peguei e fui estudar sobre isso, sobre essas camadas, as vibrações, enfim, o que atinge, o que não atinge. E eu cheguei à parte dos idiomas, né, que atingem essas camadas, ou seja, para ir lá e fazer alguma coisa, você precisa ter alguma coisa que ressoe na mesma frequência ou numa frequência superior daquilo lá. Olha que interessante isso. E aí eu trouxe um mantra que é exatamente para atingir essa linhagem primária do meu compromisso, que é muito interessante. Tem uma explicação muito além disso que eu estou falando aqui. Eu estou falando aqui na superficialidade, mas para você que está assistindo, para as pessoas que vão assistir, ele pode ressoar no teu campo vibratório algo que vai despertar em você, uma frequência que vai despertar em você algo muito maior do que você pode imaginar. Que é esse mantra aqui, ó. Vamos iniciar então a live com esse mantra aqui. Luneshva Oriata Rael Shaen Iru Latien Antariel Nuyaha Amiaka Elahana. Esse mantra aqui em português traduzido, ele é que as filhas da luz se ergam ao chamado da alma. Que os olhos internos se abram, os corações se reconheçam. Pela Mãe primordial, que a chama se acenda em todos os lares. Ele ativa memória, reconhecimento vibracional e retorna ao coração da Mãe primária. Então, vou repeti-lo mais uma vez. Luneshva Oriata Rael Shaen Iru Latien Antariel Nuriaha Amakia Ilahana. Então, esse você pode até não entender, não compreender, mas o que ele vibra em campos do teu inconsciente, do teu passado, ele vibra, porque ele tem frequências específicas, cada frase tem uma frequência específica. E isso é o mais importante de tudo. Então, agora a nossa live vai iniciar. Boa noite, transmutado, seja bem-vindo. Boa noite, Mar, seja bem-vinda. Então, a live de hoje, ela realmente, a gente vai fazer um retorno lá no passado, nos nossos eus, né? Nos nossos eus eu costumo dizer não, é um pequeno estudo que eu fiz sobre os 12, né? O 12 ele é um número muito sagrado também, porque Cristo tinha 12 apóstolos, né? 12 chakras no nosso corpo, mais 12 não sei o que, enfim, vai indo, né? O 12 é muito sagrado. Então, os 12 eus também, né? Se você pegar Cristo, que tinha 12 apóstolos, e você tem aqui 12 mais 1, são 13. O 13 é um número sagrado também, né? E por aí vai, né? São tantas coisas ocultadas, são tantos conhecimentos ocultados, que somente uma vibração além da curva consegue despertar esse nível de consciência em você, certo? Então, quando eu falo boa noite, transmutados, sejam bem-vindos. Então, quando eu falo que nós vamos fazer uma viagem nos nossos eus, é exatamente isso, para teletransportar a nossa memória lá no passado, para que você consiga, no presente, pelo menos em vibração, você consiga começar a desbloquear esse nível de conhecimento para, digamos assim, para fazer uma mudança para você também, tá? Então eu desenvolvi uma ferramenta, a ferramenta que eu venho falando é a cartografia cósmica da alma, né? Ali eu faço uma volta ao passado, né? Então envolve retroastronomia, cálculos, enfim, tá? Existe
todo um processo por trás disso para chegar ao resultado que eu apresento para as pessoas, tá? E a partir dali, sim, aí vem todo o nível de ferramenta para que as pessoas consigam por si mesmas atingir seus objetivos, vibrando nessas camadas que estão ocultas aos nossos olhos e também ocultas à nossa mente egóica, porque o ego, ele tem medo de enxergar o que aconteceu, o que foi feito, enfim, ele é uma proteção, digamos assim, uma proteção para acontecer um refinamento na alma, tá? Um refinamento no teu espírito, digamos assim, né? Então, se você passa por várias religiões, se você já passou por várias religiões, não se preocupa, porque isso, você teve que passar por isso para fazer um refinamento, certo? Até você conseguir compreender, entende, algumas coisas, e aí você se torna um buscador. Quando você se torna um buscador, aí você vai desbloqueando níveis e os conhecimentos vão chegando. Se você cai em religiões, as religiões não são boas para ninguém. Eu digo assim, que nenhuma religião é boa para ninguém, porque realmente ela machuca, entende? Através dos medos, ela ativa esses medos que estão nesse campo, tá? Mas, de certa forma, olhando se existe um lado positivo, entende? Vá que você inconscientemente desbloqueie todo o poder que você tem e você não tenha consciência disso e ocasione muitas coisas que não são boas, nem para você, nem para as pessoas. Porque o poder da mente, né? O poder da mente, a tecnologia mental, ela é uma tecnologia ao mesmo tempo fenomenal e ao mesmo tempo muito perigosa também. Então, para que você consiga atingir esses níveis de conhecimento, você precisa primeiro entender o que é você. Se você não entender você, você vai acabar utilizando essas ferramentas para coisas egóicas, digamos assim. Quando o ego toma a posição de poder, entende? Então, a gente vê hoje isso, é muito claro sobre isso, tá? Boa noite, transmutados, sejam todos muito bem-vindos. Então, quando você passa de uma religião para outra, você passa de uma... pode ser seita, pode ser sei lá o que for. Você está fazendo uma lapidação, você está aprendendo e sutilmente indo desbloqueando esses níveis de conhecimento que estão intrínsecos em você. Então, quando você faz esse retorno a esse passado, o que eu fiz? Boa noite, transmutado. Boa noite, Pamela. Boa noite, Adri. Boa noite, Carolina. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Então, nesse processo de retornar e fazer essa busca nesse conhecimento, né, trazer à tona aquilo que aconteceu e o porquê aconteceu esse bloqueio, entende? É muito importante. É muito importante porque você tem muitos dons herdados em toda a tua trajetória. Esses dons herdados na tua trajetória, eles vão se manifestar quando você estiver, mesmo inconsciente, eles vão se manifestar esses dons, tá? Mas eles não vão se manifestar naquela potencialidade que você poderia utilizar para dar mil passos à frente do que você gostaria de ser, ser, enfim, o que você é hoje, entende? Atingir os objetivos muito mais rápido, entende? Se você desbloqueasse esses dons herdados durante essa trajetória. Descobrindo isso, o que eu fiz? Como a gente fala em vidas passadas ou reencarnação, enfim, não importa, se você não acredita, isso não importa. O que importa é que você entenda que você tem habilidades, coisas que você faz e você não sabe de onde vem esse conhecimento, você não sabe como faz, você não tem ideia, mas você vai lá e faz perfeitamente. Algo que você nunca fez na vida, você vai lá e faz. E você diz assim, como é que eu fiz isso? Porque existe um dom que apareceu naquele momento, que é lá daquele passado,
que se manifestou através da sua frequência elevada, digamos assim. E você vai lá, executa. Então você não precisa acreditar em reencarnação, e você não precisa acreditar em vidas passadas. Por quê? Porque você vê isso em você mesmo. Entende? Mesmo que você não acredite. Você tem que ter a humildade de olhar para você e dizer assim, não, isso já aconteceu comigo. Eu já fui fazer alguma coisa que eu nunca fiz na minha vida e eu fiz perfeitamente. Eu consegui atingir perfeitamente aquele objetivo lá, que eu não sei como é que eu fiz, mas eu fiz. Entende? É um dom herdado de outras existências, que está ligado à tua missão de alma. E você gosta tanto de fazer aquilo que você nunca fez na vida, que você se sente em casa. Mas como que acontece isso? Porque isso é um dom que você herdou, que está intrínseco à tua missão de alma. Mais de 4.000 habilidades nós temos. Imagina se você despertar todos esses dons, habilidades que estão dentro da missão. Entende? Não são habilidades que, aleatórias, não. São habilidades para você atingir seus objetivos, entende? E passar para um próximo patamar. Então, não é assim... Você, às vezes, está fazendo algo que você é bom em fazer aquilo, mas não te deixa feliz. Você não se sente feliz. Uma profissão que tu não se sente feliz e tal, por mais que você faça, por mais que você desempenha, você não está feliz com isso. Você está fora da sua missão, entende? Daquele compromisso que você veio. Mas você está ali adquirindo também um dom. Você está ali adicionando mais um dom para você. E isso é muito importante. Talvez lá no futuro você venha despertar de novo esse dom, porque você vai ter necessidade. Entende? Então isso é muito importante, pensar em tudo isso. Então, o que eu fiz nesse processo todo? Tá sem áudio? Daiane, eu acho que talvez seja seu aplicativo, mas acredito que está todo mundo tendo áudio em seus celulares na live. Talvez a sua internet talvez esteja demorando também, né? Então, o que eu fiz de tudo isso? Reunindo o meu conhecimento na área espiritual, que eu trabalhei mais de 6 anos e continuo ainda trabalhando dentro dessa área como voluntário, e para mim é assim, eu me sinto muito bem fazendo isso. E por que eu me sinto muito bem trabalhando na área espiritual? Porque eu trabalho com apometria, ajudando encarnados e desencarnados, ou seja, é uma terapia para encarnados. Então talvez seja o aplicativo mesmo que esteja bugado aí no teu celular, né? Talvez se sair e entrar de novo, acho que talvez possa melhorar. Agora, por que eu me sinto muito bem? Como eu fiz a cartografia da alma, me apareceu muitas coisas lá do Egito, antes do Egito, ligados a isso. E eu faço isso com uma extrema habilidade e coisas que vêm para mim que eu nem sei como é que acontece, mas eu sigo a minha voz interna. Legal, muito bem. Então sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, transmutados. Então, eu faço isso tão bem que eu não sei como é que eu faço isso, eu só sei que vem, eu escuto a voz interna, me gera alguns pensamentos não, mas imagens, e alguma coisa me diz como fazer, entende? Alguma coisa me diz como fazer. Ou eu vejo na minha mente, ou seja, eu vejo algumas geometrias, certo? Ou algumas outras coisas, e eu acabo seguindo o fluxo. Então eu faço isso tão bem, porque isso faz parte da minha missão. Entende? Alguém vai fazer do jeito que eu faço? Não, entende? Porque talvez tenha outros tipos de dons ali.
Então, eu posso fazer muito bem isso e vir uma pessoa e não fazer do mesmo jeito e tá tudo certo. O que que acontece? Uma vivência minha no Egito, eu trabalhava com isso, entende? Ajudando desencarnados, pessoas desencarnadas, né? Eu era lá um sacerdote, enfim e tal, e eu sabia trabalhar com portais, enfim, e como fazer essas passagens. Então, olha que interessante. E hoje eu trabalho com apometria, aonde nós ativamos, desativamos portais, entende, do passado, ou portais que vão transportar um desencarnado, enfim, pro seu nível de merecimento, sei lá, enfim, não é? Então, como é que eu faço isso muito bem? Por que que vem isso na minha mente? Por que que quando eu tô ali, eu tô 100% ali, me vem tudo isso na mente, me dá uma sensação muito boa, eu me sinto protegido, entende? Minha aura, enfim, expande, eu sinto que expande porque meu corpo aquece quando eu estou fazendo isso. Então é um conhecimento assim que ele vem de muito distante. E eu acabei descobrindo isso fazendo a cartografia. Então é muito interessante. E aí, voltando mais para trás, aí você acaba olhando o que foi os bloqueios. E os bloqueios, quando a gente fala em bloqueios, a gente está falando em geometria, a gente está falando em assinatura energética, certo? Através, deixa eu tomar uma água. A gente está falando em assinatura energética, certo? O que é uma assinatura energética? É o impacto de uma emoção, entende? Que gerou ali uma certa imagem, por exemplo, uma assinatura energética, talvez uma imagem assim. O que parece isso aqui? Não sei, parece um rim, né? Então, talvez nesse rim aqui, eu nem sei porque que eu desenhei isso aqui, mas talvez aqui, nesse rim aqui, esteja uma assinatura energética dentro dele, emocional, porque o rim tem muito a ver com a emoção. Então, existe essa assinatura energética. Digamos que você teve uma vivência lá no passado, lá antes de Cristo, sei lá, e você falava tal língua. E essa assinatura, hoje, te dói o teu rim. Também. Também é um feto. Não, deixa eu riscar isso aqui, não é feto não. Então, ali, pode hoje, quando tua frequência baixa, você tem tendência a chorar, a se vitimizar, ou sei lá, qualquer outra coisa relacionada a uma baixa frequência emocional. Pode doer teu rim, pode doer as tuas costas aqui, enfim, no local do rim e tal, porque ali existe uma assinatura que acaba vibrando quando você entra nesse nível de frequência de emoção. Como é que se faz isso daí? Como é que se faz para dissolver isso daí? É eu tomando remédio, ou seja, tomando medicamentos, enfim, né, fármacos, sei lá, falando que meu rim vai ficar bom, isso e aquilo. Como é que eu vou dissolver essa assinatura energética se ela aconteceu num idioma lá do passado, que você não sabe qual é esse idioma, não sabe qual a frequência que foi colocada essa assinatura energética, que você mesmo colocou ali, através dessa palavra, ou sei lá, dessa emoção que você gerou? Como é que você vai dissolver isso? Você tem que ter algo específico para atingir esse nível de frequência nesse campo vibracional. Ah, mas espera aí. Então é por isso que acontecem os ciclos repetitivos. Porque eu digo para mim todos os dias no espelho, então, tipo assim, eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa assado, eu sou incrível, eu sou maravilhoso, eu sou não sei o que, eu sou, sei lá, eu não sei o que. Mas aí chega um período, um ciclo, onde eu bato nesse termostato e essa assinatura vibra como um selo que está ali, entende? É um selo, é uma geometria, e você acaba voltando
para o primeiro degrau de novo. Ciclos repetitivos, porque você não consegue dissolver essas assinaturas e esses selos que estão em uma frequência lá no passado, que vibram, está no teu corpo. É como se o teu eu lá do passado dissesse assim, bom, eu vou colocar um selo aqui no corpo, tá? Aqui no corpo, um selo, uma geometria, para que em certos momentos ele lembre de quem foi e faça essa dissolução. Com ele fazendo essa dissolução, eu consigo me libertar aqui. Então, você é o centro de tudo. Você é o centro de tudo. O eu do futuro depende de você, o eu do passado depende de você, o eu paralelo depende de você. Porque todos eles colocaram assinatura porque você tem densidade, você tem a capacidade de fazer essa transmutação nesse nível de frequência, porque é uma frequência, é uma assinatura. Então você é o centro, você é o Deus completo de tudo. Você é o centro, você é o único responsável pelo passado, pelo presente e pelo futuro. Vamos entrar nesse assunto, tá, Daiane? Então, eu coloquei lá no passado, meu eu do passado, ele deixou essa geometria aqui. Essa geometria aqui, com pontas aqui, e cada vez que gera alguma coisa de emoção, ou algum pensamento, ou eu vejo alguém que fez parte disso tudo, essa geometria aqui começa a vibrar no meu campo, mas ele está lá no passado, com um tipo de linguagem, com um tipo de idioma. Eu estou riscando aqui só para riscar, tá? Porque eu não estou conseguindo escrever nada aqui. Então, um tipo de idioma, um local específico, pessoas específicas que falavam muitas coisas diferentes, talvez até línguas sagradas, como sumério, proto-sumério, acádio, proto-acádio. Então, como é que eu vou fazer para dissolver isso daqui? Aí eu vou, em português, eu vou dizer assim: a partir de agora eu reconheço essa dor que está em mim e eu dissolvo essa dor que está em mim. Você acha que está gerando o mesmo nível de frequência que o idioma falado aqui atrás? Porque o próprio Edibel falou isso, que ele falou em coreano arcaico para que o campo vibracional da menina vibrasse e ela conseguisse lembrar dos ancestrais dela, da língua dela, do idioma dela. Vocês conseguem entender agora a seriedade de tudo isso? Que não basta você ficar na frente do espelho repetindo para você em português coisas que você precisa ser dissolvida lá no inconsciente, lá no passado. Ah, mas mexer no passado é muito ruim. Mas se você não mexer, você vai sofrer a vida toda. Entende? Você vai sofrer a vida toda com os ciclos repetitivos. Entende? Então, o que acontece? Se eu estou citando aqui alguma coisa que o próprio Edibel falou, entende? Edibel tem o El no final, que significa um ser divino, entende? Que trouxe essa informação. Por isso que eu fui atrás buscar essa informação. Se eu fosse talvez o Juca lá, eu talvez não me desse conta disso. Só que aquela informação vibrou em mim. Ela meio que foi assim, um selo para mim despertar tudo isso. Entende? Então, se isso aconteceu, está acontecendo alguma coisa com você no presente, e você está fazendo de tudo, ou aqueles ciclos repetitivos, que as pessoas dizem assim, ah, era para ser assim, ah, minha vida é assim, ah, sabe aquela aceitação de tudo, e não consegue, assim, também é difícil dizer que uma pessoa é vitimista se ela não tem consciência dessas informações, tá? Então, não tem como julgar uma pessoa, dizer que ela é vitimista, porque ela nem sabe o que está acontecendo. E ela é obrigada a aceitar isso, porque ela não sabe por onde começar. Ela é uma bússola sem agulha. Entende? Então, é muito difícil julgar.
as pessoas que fazem isso. Então esses ciclos repetitivos sempre vão acontecer na sua vida porque eles estão vibrando em um nível de frequência, em um campo lá do passado que a tua linguagem, o teu idioma agora não consegue atingir o nível de frequência de lá para conseguir fazer uma dissolução. Vocês estão entendendo a gravidade de tudo? E agora o que eu vou fazer? Temos ferramentas para isso. Eu acabei de recitar um mantra aqui, que ele vibra, são 3 frases, em 1, 2, 3, são 3 frases, e ele vibra em 3 níveis de frequência. Esse mantra aqui, ele é um cruzamento de proto-sumério, ele é um cruzamento com o sânscrito védico, ou seja, os Vedas, né, o sânscrito Vedas é basicamente uma das línguas, um dos idiomas mais antigos, arcaicos, de línguas mortas que existe, né? Então, nós temos aqui níveis de vibração, níveis de frequência dentro desse mantra aqui que eu falei. Inclusive, quem chegou agora vai escutar também, que é Lunesheva, Oriata Rael, Shaen Iru, Latien Antariel, Nuriahá, Amaquiá, Elahaná. Veja só, o meu cérebro, ele não consegue nem mensurar o que eu estou falando. Entende? Ele não consegue entender. Mas meu campo vibracional, o seu campo vibracional, ele está sentindo a vibração dessas palavras, a frequência, a onda dessas palavras. Primeiro de tudo era o verbo, né? E o verbo se fez carne. Acho que é isso, né? Que se diz lá. Alguma coisa assim. Mas o início de tudo era o verbo. E o verbo existe uma vibração, tanto para criar quanto para, como diz o outro, tanto para descriar. Esse mantra, repetindo ele, ou seja, que as filhas da luz se ergam ao chamado da alma, que os olhos internos se abram e os corações se reconheçam, pela Mãe Primordial, que a chama se acenda em todos os lares. Existe muito mais coisas aqui que querem dizer muito mais coisas do que eu estou lendo aqui. E está vibrando em você. E se você está escutando esse mantra, está vibrando em você. Uma hora ou outra, alguma coisa vai despertar em você, porque você ouviu isso. E se você quer ouvir de novo, você vai lá no YouTube, lá depois, e vai ouvir de novo, e vai tentar internalizar essa frequência, para saber o que está acontecendo. Deixa eu molhar as palavras. Então, o que eu estou falando aqui não é algo que eu descobri agora. É algo que o nosso amigo Idibel vem falando há muito tempo. Há muito tempo. Entende? Se ele vem falando há muito tempo, por que ninguém ainda foi atrás? Por que não vibrou em alguém tudo isso? Porque talvez os selos lá do passado, eles são uma geometria tão forte, eles são geometrias. Imagina assim, imagina essa garrafa aqui, sou eu. Vibrou tão forte em algo que eu criei um selo. Triângulo invertido, masculino. Entende? Esse selo aqui, ele pode ter várias pontas, várias geometrias nesse selo aqui. Entende? Aqui, várias coisas aqui ligados a esse meu campo amarelo. Eu poderia ter um campo azul, um campo vermelho, outro lilás, outro prata, enfim, todos os campos nos 7 níveis da aura. Estou falando em 7, não estou falando em 9 nem em 12, estou falando em 7. Então, isso daqui, se eu quisesse passar um pano, não ia sair. Esse meu corpo aqui, se eu quisesse passar qualquer coisa, não ia sair. Eu teria que usar uma lixa.
a lixa é a vibração certa para me tirar isso daqui. Porque isso daqui, ele é... Agora esqueci o nome disso aqui, que é feito com laser isso daqui, tá? Mas vocês estão me entendendo o que eu quero dizer? Que no teu campo fica uma geometria, num nível de frequência, vibrando no nível de frequência, e quando alguém fala alguma coisa, e se esse selo foi criado a partir do medo, a partir de algo que você disse que você se calaria, que você não falaria, que você não iria mais atrás, que você fez uns pactos e contratos com você mesmo. Cada vez que alguém fala alguma coisa para despertar você, bate nesse selo aqui. E esse selo vibra. E ele gera no teu inconsciente um medo ou uma fidelidade ao pacto que você fez. É um selo. Enquanto você não tirar esse selo daqui, ele vai continuar vibrando. Você pode chegar até esse nível aqui. Quando chegou nesse nível aqui, você bateu no selo. Entende? Bateu no selo, aqui você não passa. Porque é tão forte essa assinatura aqui, essa geometria, que você vai descer de volta. E chamamos essa descida de morte vibracional. Inclusive, tem lá na ferramenta a morte vibracional. Quando você bate, vai chegando naquele ciclo, você bate ali, e aí você perde todo o tesão, todo aquele orgasmo para o que você estava fazendo, e acontece a morte vibracional. O seu campo fecha. E você está fiel ao que você falou lá no passado. O seu campo acaba fechando. Ele fica assim. Até você começar a despertar de novo. Entende? Até você entrar numa ressonância de alguém, entende? Encontrar alguém que esteja num patamar mais elevado e pela ressonância de linhagem, ele consegue te trazer para um outro patamar. E aí você começa a galgar de novo. Existem as linhagens. Você veio dentro de uma linhagem, com um compromisso com essa linhagem. E essa linhagem é que vai fazer você se recuperar desse baque. Entende? Sempre se aproxima alguém de você, sempre chega alguém, fala uma palavra, alguma coisa, enfim, com você, porque é da sua linhagem. Porque vai fazer você retornar ao seu padrão original. Ou pelo menos tentar que você retorne ao seu padrão original. Com certeza, Daiane. Todos sentidos, não é à toa que tem pessoas que perdem a vontade de viver. Exatamente. E aí, quando acontece a morte vibracional, o que acontece? Os chakras, as rodas aqui, muitas vezes existem selos em cima dos chakras. Além de uma flor escura que você cria em certas partes do corpo. E isso gera o quê? Sensações no corpo. A flor escura, quando você cria uma flor escura em certa existência, isso acaba trazendo sensações. Dores no corpo, enxaquecas, perda de vontade, vontade de chorar, vontade de não sei o que, de tudo, entende? Inclusive, a maioria das pessoas que já tem seu material, elas relatam exatamente o que tem no material que acontece no corpo delas, devido a esses selos e essa flor escura. Por que flor escura? Porque sua luz está fechada ali dentro. Muitas têm flor escura com um ponto dourado, outras têm outros tipos também, entende? Não é só uma cor, porque cada uma tem seu compromisso, sua missão. Então ali acaba o que? Essa flor se fechando, e aí como a rosa negra ou a rosa preta, enfim, que existe, que daí é um conhecimento mais da Rosa Cruz, enfim, os Rosa Cruzes e tal, Templares, isso e aquilo, mas existe. Então significa que aquela flor se abrindo, você dissolvendo ela, fazendo a transmutação,
dela, a sua luz vai se abrir. E você não vai ter mais essas sensações no corpo. Através dessa ferramenta, desses idiomas que eu mesmo faço esse cruzamento, entende? Busco a frequência de palavras, busco a frequência de letras, busco a frequência de números, e aí se forma um mantra para que você lá ressoa lá naquela época lá e faça essa dissolução, a dissolução. Que é, Ana Maria, que você colocou um ponto de interrogação aí? São gatilhos? São gatilhos. Porque tinha que ser você? Sim, sou eu. Então, depois que aprendi a ler o campo, eu aprendi a ser muito seletiva. Isso é importante, a questão de ser seletivo. Porém, tem que prestar muita atenção que às vezes na seletividade é fugir do seu compromisso, tá? Eu sou seletivo. Mas tudo bem, talvez você devesse não ser tão seletivo, porque talvez a sua presença possa curar, talvez a sua presença possa ajudar, talvez a sua presença possa fazer diferença nesses ambientes de caos, entende? Porque às vezes o seletivo, ele pode te atrasar. Às vezes você está ali no caos porque você precisa estar ali com a sua frequência, com a sua ressonância, ressoando em todo aquele campo, para que você consiga trazer outros para esse mesmo patamar. Você precisa equilibrar o campo disso daí. Entende? Mas é exatamente, relacionamentos de pessoas e tal. Às vezes, você precisa estar ali. Entende? Eu só ando com gente positiva, gente boa, isso e aquilo. Em que momento você faz a cura? Em que momento você atua na cura? Cura de todos os sentidos. Em que momento você faz isso? Entende? É quase como se um médico só andasse com médicos e não andasse com doentes. Entende? Não fosse atender pacientes. Um médico, ele precisa estar no meio do caos, no meio dos doentes, para ele exercer a função de médico. Por mais que ele não queira. Estar ali, porque hoje realmente temos médicos que não gostariam de estar ali, estão ali exatamente porque tem bons ganhos, enfim, e tal, status, não sei o que, existe isso. Mas em que momento eles fazem a cura? Eles fazem no momento de caos. Se você estiver dentro da sua missão, que você harmoniza ambientes, que você cura as pessoas através da sua palavra, através da sonorização, e você foge disso, você está fugindo do seu compromisso, da sua missão de alma inicial, que você veio fazer. Curar através da sua presença, curar através da sua palavra, do som, enfim, sei lá, de alguma coisa nesse sentido. E você está desviando disso tudo. Como se fosse um médico não querer entrar num hospital. Entende? Então, a seletividade, ela precisa ter um cuidado muito grande. Porque não dá para generalizar. É legal. Isso é muito bom. Você, por exemplo, a seletividade, você tem níveis de seletividade. Porque você tem teu consultório, sei lá, onde você atua e você ajuda essas pessoas. Então, isso é muito legal, está dentro da tua missão. Fora dali, você continua atuando na tua missão ou você se esquiva da tua missão? Entende? Se você atua na cura, em certos níveis, você não faz isso somente pela profissão. Você tem que fazer isso porque é a tua missão, independente. Lembra que você é o centro de tudo, que você cura o teu passado, teu presente, o teu futuro. Teu eu do futuro só existe por causa de você, por causa da tua densidade. Teu eu do passado também, entende? Espera que você, com a tua densidade, você consiga ter a força necessária para dissolver essas coisas que você mesmo colocou lá. Então são os seus eus. Existem seus eus paralelos também que deixaram marcas em você, em outros níveis de frequência. Por exemplo, eu carrego hoje um nível, um selo que eu preciso dissolver,
que é algo ligado à tecnologia, de absurdos que eu fiz com a tecnologia mental e tal, isso e aquilo, entende? E eu tenho esse selo, e quando eu mexo com isso, me dá vários trecos no corpo. Agora, eu vou fugir disso, não vou trabalhar meu mental, não vou me aproximar de pessoas e tal, por causa disso? Não, agora eu tenho consciência. Se eu tenho consciência do que é esse meu dom herdado, eu não vou negar ele. E eu vou sublimar esse meu dom, agora com uma nova consciência. Quando você trabalha com a nova consciência de conhecer, entende? De ter o conhecimento sobre si mesmo, está uma questão muito sublime e muito importante, que você acaba fechando um ciclo de dor nos teus antepassados. Você acaba curando os teus antepassados. Olha que interessante isso. Então, muito cuidado com a seletividade e também no aspecto de só curar no consultório. Você precisa atuar dentro da sua missão, independente de onde você for. Se você é psicóloga, lógico que psicóloga sempre gosta de estar falando e tal, isso e aquilo com as pessoas. Seletividade, ele é bom, até certo nível. Porque depois que você traz para o ego isso de ser seletivo, entende? Só ando com gente rica, só ando com gente saudável, só ando com gente que faz academia, só ando com gente isso e aquilo e tal. Você está se esquivando da sua missão, entende? Dos lugares onde você deveria estar. E isso é muito importante. Então, um cuidado levezinho é bem importante. Eu vejo que tem uma força de cura pelas mãos e intuição muito forte. Então, precisa trabalhar muito isso, tá? Precisa olhar para isso com muito carinho, olhar para esses dons herdados, tá? Que você tem, qual todo mundo aqui precisa olhar para esses dons herdados do passado e porque eles fazem parte da missão de alma, entende? Então, a tua missão primária. Tua missão primária, você tem inúmeros dons, inúmeros. Eu estruturei isso na ferramenta em sete vidas. São muitas. Mas eu estruturei em 7. Por que eu estruturei em 7? Eu estruturei em 7 porque são 7 níveis de aura, né? Então, são 7 chakras, são 12, lógico, né? No corpo, enfim, né? Mas são 7 no caso, os principais são 7. Então, tem muita coisa ligada ao 7, que é espiritual, digamos assim. Mas não é só espiritual, tem muito a ver com o físico, denso também, né? Então eu resolvi fazer um estudo sobre isso, trazendo meus conhecimentos da área espiritualista, né? Então, sobre vidas passadas, sobre personalidades, múltiplas personalidades, então apometria e outros trabalhos também com frequências. Então eu resolvi estruturar tudo isso em 7. Eu criei uma espinha dorsal, entende? Para conseguir juntar todos os campos e pegar os principais pontos para que você consiga dissolver isso. Agora, você recebendo o que você talvez foi no passado, isso e aquilo, vai fazer diferença para você? Você saber somente não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é o passo seguinte. É o depois. Entende? Agora, o que eu vou fazer com isso? E aí você tem aí os passo a passo para você fazer, que vão ressoar exatamente dentro desses 7 níveis que eu estou falando. Entende? Então, a cartografia cósmica da alma, ela traz todo esse conhecimento para você, numerologia, cabala, árvore da vida, esoterismo, enfim, são todos os conhecimentos, né? Feito uma síntese de todos os conhecimentos, casados com as vidas passadas, que é um conhecimento que eu tenho aprofundado. Então eu consegui estruturar tudo isso e entregar isso. E o relato de quem já teve isso é impressionante, entende? Eu não pergunto nada para a pessoa, eu não faço entrevista nada com a pessoa,
eu apenas pego alguns dados, quatro dados, e a partir desses dados eu busco todo esse relatório. Então aí você tem como é que se eu vou dizer, uma grande credibilidade, porque eu não sei nada de você. Então tudo que vinha ali é porque está sendo captado, está sendo, enfim, está sendo feita uma leitura diferente, e aí entrega a ferramenta também. Não só essas coisas, né, que eu descubro lá, mas entrego a ferramenta também para que vibre nesse nível onde foi colocado esses selos, essas assinaturas, enfim. É um trabalho assim que eu apliquei e continuo aplicando em mim e vou aplicar em mim porque são muitas coisas e assim eu acho fenomenal. Ativação da pineal, assim, você não faz ideia o que é a ativação da pineal através dessa ferramenta, tá? Porque realmente vibra na frequência da pineal. Quando você está fazendo, desenvolvendo a ferramenta, começa a te vibrar o teu frontal, começa a vibrar, enfim, o corpo todo. É uma coisa muito, assim, de se sentir, entende? Então é muito legal, muito bacana. É, eu tô ficando sem tempo para isso, né? Né, Maria? Mas assim, vai sair tudo direitinho, vai estar tudo ali, né? Então todos os campos serão lidos, né? Então essa semana aí foi leituras de campos bem aprofundados e eu tive uma perda energética, digamos assim, de tanto pensar, de tanto, entende? Porque acaba ressoando, tá na linhagem e você tá ali junto. Então, se é a minha linhagem, alguns aspectos eu tenho a ver com esse campo também, que acaba reverberando em mim também. E eu adoro isso, quando eu tô fazendo alguma coisa e me vem imagens, me vem essas coisas assim, e o meu corpo reage, entende? Esse atingir o objetivo. Se o meu corpo reagiu, é porque eu atingi o objetivo. Então, isso é fenomenal, entende? Então, todo mundo pode fazer isso. Todo mundo pode fazer essa leitura, todo mundo pode interagir, mas com um conhecimento sobre isso. Entende? Porque se você. Existem pessoas que têm a capacidade de fazer leituras, enfim, e, e o corpo começa a vibrar quando elas estão fazendo alguma coisa nesse sentido, que elas fazem sem querer. E aí dá dor de barriga, dá enxaqueca, dá um monte de coisa, baixa energia, isso e aquilo e tal. E a pessoa fica apavorada. Só que é um dom herdado dela e ela não faz ideia do que é esse dom na vida dela. Não faz ideia. Basta treinar, basta conhecer, basta ter informação, né, e saber como direcionar tudo isso. Então, deixa eu ver. É impressionante. Mesmo a Ana Maria, a gente fez uma chamada, né, e tal, ela me contou tudo, tudo que tinha no material, exatamente o que tinha no material, assim, correspondeu com a vivência dela do agora. Então, é uma muito legal. A Nathalie também, né, vivenciando, me desenvolvendo, tudo começa a fazer sentido, uma energia inexplicável. No início gera uma emoção muito diferente, né? Porque você está fazendo, você está olhando ali, está passando um filme na sua cabeça. E é exatamente o que você passa hoje na sua vida. É sério, sinto vibrar sim. Então, quando ela está, digamos assim, ativada a tua pineal, você sincroniza com números iguais, 13, 13, 11, 11, 9, 9, tua pineal ativada, você sincroniza com esses portais, entende? Então, se você vê números iguais todos os dias, ou sei lá, eu olho pro relógio, eu olho pro relógio, eu olho pro relógio e me aparece números iguais, entende? Muitas e muitas e muitas vezes. E eu sei que aquilo ali é um portal, entende? Eu sei que aquilo ali é um portal. E eu sei que a minha pineal é a manifestadora desse portal. Por quê?
você sente o seu frontal vibrar, aquecer, ele arde, enfim, né? É uma energia muito diferente, algo muito diferente acontece. Às vezes você está com uma pessoa, você sente exatamente a sua pineal vibrar, começa a arder o terceiro olho e você começa a fazer algumas captações, entende? Você olha para a pessoa, tem vontade de falar uma palavra, entende? Essas coisas assim acontecem. Mas eu faço isso por treinamento, que eu treino bastante isso, entende? Eu treino bastante a visão remota, eu treino bastante, entende? Então, quanto mais eu treino, mais eu me desenvolvo, mais habilidades, mais dons eu consigo despertar em mim, que não é o que eu estou criando de novo, eu estou apenas lembrando de tudo aquilo que eu fiz. Doze, três, quatro. Então, tem que ver o que é esse tareco aí. O 4 ele é um número bem interessante, talvez fazendo aí uma redução, trazendo para um número, um único número, né? Talvez você consiga encontrar um sentido no número só, né? Por exemplo, 4, 4, 8, 4, 1, 5, 5 mais 8, aí você reduz para um número só, e aí você vai saber o que é a energia desse número e tal. Na numerologia se faz muito isso, não é? São cálculos. Então, letras são números, números são frequências, né? São frequências. Frequências são manifestações, manifestações físicas ou sutis, entende? Então, aquilo que a gente fala em português, que a gente está criando no nosso campo em português, vai reverberar anos lá na frente. Talvez que quando vai haver uma outra linguagem, né? Um outro tipo de idioma. E aí lá naquele idioma lá nós vamos ter que lembrar do português para fazer essa dissolução. Então muito cuidado com as assinaturas, com os selos que você cria em você nessa época aqui. Entende? Porque nessa época aqui você tem que ter a consciência que você tem que curar o que já tem lá atrás. E tem, gente. E tem muito que ser curado. Constelação familiar fala isso dos ancestrais também, né? Das curas que tem que ser feita. Muitas vezes você passa numa constelação familiar, mas você até entende, mas aquilo volta a um ciclo repetitivo de novo, porque você não conseguiu atingir a frequência necessária para dissolver aquele selo ou aquela assinatura, enfim, ou aquela geometria que ficou gravada ali. Muitas vezes é uma geometria muito forte, porque existem geometrias muito fortes, que vibram muito forte, e é muito difícil dissolver essas geometrias aí. Tá? Então, é nessas geometrias, nas vidas estruturais, que acontecem essas geometrias. E aí, meu filho, e aí que, como diz o outro, e aí que a cobra fuma. Como é que você vai fazer isso? Somente tendo conhecimento disso tudo para você conseguir atingir esse objetivo. Ó, 22 e 9. Essa, o 9 sempre aparece. Vamos lá. Agora fiquei curiosa, quero aprender a fazer isso, porque depois que tive contato com Serra Caiada, minha vida virou de perna pro ar. Então, todos os lugares que a gente passa, todas as pessoas que a gente vê, basicamente tudo isso tem a ver com as nossas vivências, tá? Quando desperta algo em você, mexe com o teu corpo, mexe com o teu emocional, mexe com algumas coisas em você, porque você teve uma vivência ali, uma convivência, enfim, né? Quando encontra pessoas também tem a ver com a sua linhagem, pessoas que você se dá muito bem, pessoas que você não consegue se aproximar, tem a ver com a tua linhagem também, para você fazer a cura, entende? Então o compromisso ele é muito grande, a responsabilidade é muito grande quando você tem esse conhecimento. E quando você sabe que você é o centro de tudo, gente, vocês não fazem ideia de você descobrir que você é o centro de tudo. Não é que o mundo gira ao redor da pessoa, ou o mundo não sei o quê. Essas coisas assim, não, mas quando você descobre realmente que você é o centro, você não faz ideia do poder que você emana.
do poder que você tem de mudar teu passado e mudar teu futuro. Entende? Se alguém tiver alguma pergunta, tá? Depois, se alguém quiser saber alguma coisa, me manda uma pergunta no chat lá também, no próprio chat aqui, tá? Do Instagram, aí eu posso passar o material, o número, enfim, explicar melhor o que é essa ferramenta, tá? Que eu tenho certeza que vai ajudar muito, e eu tenho certeza mesmo, tá? Ela é aplicada em mim mesmo, eu sou a primeira cobaia da minha ferramenta, tá? Quando eu olhei tudo que passou ali, me deu vontade de chorar, assim, eu não acreditei em toda aquela estrutura lá que foi criada assim, ó. Parece que veio assim, pô, faz isso. E eu fui lá e fiz, porque eu atendi o chamado. Eu atendi o chamado, vai e faz. E eu fui e fiz. Né? Então eu sou muito disso. Se eu me vem uma coisa na minha mente e eu preciso, e diz assim, uma ideia nova, alguma coisa assim, eu vou e faço. Não interessa o que vai acontecer. Eu vou e faço. Porque ali no fazer, na ação, eu estou desbloqueando um novo dom em mim. Então, se você recebe alguma informação daquela voz que fala com você, aquela voz que te guia, e ela diz assim, manda um recado para você, pum, vai lá e faz isso. E aí o selo começa a vibrar, né? Do medo, né? Angústias, enfim, ou ansiedades, começa a vibrar e você não vai e faz. Você fica estagnado, você não faz. Você perdeu uma grande oportunidade de descobrir um novo dom de você por não fazer, por não entrar em ação, tá? Então, gente, deixa eu ver que hora que é. Eu tenho mais 22h13. Eu tenho mais coisas para fazer. Por hoje era um pitaco sobre esse trabalho, essa ferramenta, mas algo para deixar aqui também para vocês estudarem também, tá? Eu pedi confirmação e veio notificação que você ia fazer uma live. Que bacana. Quero muito aprender como adquirir. Me manda uma mensagem no chat, tá? Que daí eu passo o número de telefone, enfim, passo o material também via WhatsApp, tá bom? Então, assim, gente, de coração, tá? Se não faz sentido para você, não tem problema nenhum, tá? Eu não tô aqui para dizer que eu sou melhor, que é isso, que é aquilo, que não sei o quê. Eu não tô aqui para afirmar isso. Mas esse dom posso dizer que eu sou muito grato por ele, por eu ter descoberto ele, e sou muito grato por por esse meu passado também, que me permitiu hoje ter essa visão. Então, assim, é fenomenal. Eu estou muito feliz, tá? Estou muito feliz, independente, né, do que venha acontecer futuramente. Talvez eu nem tenha mais tempo futuramente, né? Eu já estou vendo, porque para mim os resultados é um fluxo constante. Parece que eu descobri o fluxo, a vertente, entende? O fluxo, como é que eu vou dizer assim, o contínuo da vertente. O fluxo contínuo da vertente. Eu não estou falando aqui em dinheiro, não estou falando aqui em bens materiais, não estou falando de nada. Eu estou falando o fluxo contínuo da vertente da sabedoria, da inteligência e do receber. Da fonte, entende? O fluxo contínuo. Continuar recebendo, continuar recebendo, continuar recebendo. Para mim isso é fenomenal, para mim isso é felicidade. Receber todos esses conhecimentos, receber todo esse nível de informação que vem de um passado distante, que é o mesmo, entende? Bloqueei e hoje estou desbloqueando. Então, gente, do fundo do coração, muito obrigado a todos. Deixe uma mensagem para mim lá no chat, que depois a gente conversa. Espero que tenha feito sentido para você tudo que eu falei aqui, tá? E fiquem aí na riqueza, na prosperidade, na abundância que todos vocês merecem,
tá? E a gente vai conversando. Aí quinta que vem a gente faz uma outra live, e agora abemos live. Né? Já que temos tudo estruturado, então abemos live. Né? Quem sabe eu posso fazer uma live aí com alguém que já passou pelo processo também, para trazer algumas informações, para, né, para trazer toda essa questão de estar atuando dentro da missão, de estar feliz, contente fazendo o que faz, né? Então eu talvez possa ser isso também lá mais para frente ainda, né? Mas eu ainda tenho muito trabalho para fazer, tenho muito que descobrir para trazer mais para as pessoas, trazer mais para essa linhagem, tá? Então tudo isso é fenomenal. Um beijo no coração de todos, obrigado pela participação de todos. Fiquem na paz, na alegria, na abundância, na riqueza e em tudo que vocês merecem. Um beijo no coração.